E hoje a crítica é sobre Vingadores Ultimato. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e vamos lá a um dos filmes mais esperados de 2019. Vingadores Ultimato está entre nós para nós sabermos o final da saga dos Vingadores ao longo de todos esses anos de universo da Marvel. E o melhor de tudo, né, para poder conferir quais foram as nossas teorias, as nossas especulações desde o fim de Guerra Infinita o ano passado, que estavam corretas. Este vídeo é a crítica sem spoiler. Quem quiser a crítica com spoiler, só semana que vem, para dar tempo de todo mundo ir ao cinema assistir, tá ok? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que acontece no filme, sem spoiler algum, ou pelo menos evitando ou tentando, né? Bom, o filme, ele mostra algumas coisas que nós vimos nos trailers, e nós percebemos que algumas coisinhas que estavam no trailer não eram bem do jeito que estavam lá, sabe? Por exemplo, nós vimos no Guerra Infinita a mesma coisa. Aquele Hulk, né, correndo em Wakanda, na verdade não era o Hulk, era a Hulkbuster. E nesse filme acontece também de ter cena assim que no trailer tava de um jeito e no filme tava diferente, tava faltando alguém, tava sobrando alguém. Mas assim, ainda assim dá pra entender o porquê que no trailer mudaram, né? Pra não entregar muito sobre a história. Bom, o que eu posso comentar assim de óbvio que não chega a ser um spoiler? De óbvio mesmo é que o Tony Stark, ele conseguiu voltar para a Terra. E junto com os Vingadores, eles começam a elaborar planos, né, para poder destruir o Thanos, para pegar as joias do infinito e tentar trazer todo mundo de volta. Então, isso daí é basicamente o que nós sabemos da história do filme, que nós já esperávamos para essa parte. Mas vamos lá, o filme, ele tem 3 horas de duração? Tem. E o único spoiler que eu vou dar para vocês é que ele não tem cena pós-créditos, tá ok? Compensa ficar até o final? Compensa, porque ali durante os créditos finais, né, vai mostrando algumas cenas do filme que são bastante daorinha, dá pra assistir, legal. E a música é bacana, mas quem tá com pressa, porque é de horário de ônibus às vezes, né, não dá pra ficar até o final, não se preocupe, não tem nada no pós-créditos. Por quê? A Marvel realmente quis decretar que ali é o fim desse arco, o fim dessa história. Então ela acaba bem amarradinha, bem fechadinha? Não, ainda fica um ponta solta assim, que provavelmente nós vamos ver alguma coisa ali no Homem-Aranha Longe de Casa, tá bom? E não sei se vai ser spoiler para alguém, mas se vamos ter o Homem-Aranha Longe de Casa, é sinal de que o Homem-Aranha voltou, né? Então realmente isso eu acho que é o mais óbvio que poderíamos ter. O Homem-Aranha voltou e é muito divertido quando ele volta, que ele se reencontra com o Tony Stark, sabe? E aí ele vai contar o que aconteceu. E foi muito engraçado. E o que mais que temos aqui, né? Temos os Vingadores remanescentes, né? O pessoal que sobrou, fazendo basicamente o que eles fizeram lá em Guerra Infinita. Se dividem em grupos e saem para procurar pistas sobre como que eles podem resolver todos os problemas que foram causados, sabe? Então eles têm um plano e eles vão atrás de pistas, de recursos para poder resolver todo o problema que foi causado com o Thanos, com a manopla do infinito. Então eles caem em jornada em grupos novamente. O bacana dessas jornadas em grupos é que assim, somos remetidos a lembranças de coisas que aconteceram já e de arcos que às vezes foram concluídos de um jeito que a gente não
não esperava, ou que a gente talvez não tenha gostado tanto, mas é bacana porque a gente vê que as histórias, elas vão assim se amarrando com os encontros e desencontros, sabe? Por exemplo, como vimos no trailer que o Homem-Formiga volta, ele vai lá na cidade dele, e aí ele acha um monumento, né? As pessoas que morreram, o nome dele tá lá. E aí ele começa a ficar preocupado, ele vai procurar se sobrou alguém da família dele e tal. Então é interessante esse tipo de coisa. E a história do filme, ela se desenrola basicamente nisso, né? Metade da história é toda essa busca, assim, essa aventura, essa jornada por recursos. E aí tem uma segunda parte que é o fanservice. Ou essa primeira parte também foi bastante fanservice, porque foram conclusões de histórias que os fãs estavam esperando para ver, ou então alterações, ou desfechos, ou explicações. E o final, né, a gente sabe que tem o confronto com Thanos e tal, e aí acontece o momento mais fanservice ainda, né, que a batalha é muito bacana, assim, ela é emocionante. E é divertido, o filme é gostoso de assistir, é divertido, são 3 horas que não cansam, tem ali alguns momentos pontuais que cai um pouquinho o ritmo, bacana, beleza, são momentos que realmente, se você tiver chegado correndo ao cinema e esqueceu de ir ao banheiro, aproveita para ir, tá? Ali em Asgard, tem um momento que se passa em Asgard, e esse momento ele é um momento mais de humor, de descontração, então nesse momento ele é quase no meio da história, sabe, que é o Thor lembrando lá dos acontecimentos com a mãe dele antes dela morrer. Nesse momento é interessante, se você precisar ir ao banheiro, aproveita para ir agora, porque depois disso são poucas as brechas, e aí talvez você... Aí tem mais 1h30 de filme pela frente, talvez você precise. Então aproveita ali o momento em Asgard, vai correndinho ali, a não ser que você seja muito fã do Thor, aí você não vai poder. Mas é divertido. Vimos que os personagens mudaram, realmente. O Thor tá diferente, o Hulk tá diferente, a Nebulosa tá diferente, sabe? Então personagens mudaram. Vimos também personagens que evoluíram ainda mais, como foi o caso do Homem de Ferro. Então vemos, se nós pararmos para analisar desde lá do primeiro Homem de Ferro até esse filme, nós vamos perceber que teve evolução de muitos personagens. E é bacana, é legal, e o final da história mostra muito mais evolução ainda. Então a gente às vezes fica esperando assim que tenha arcos mais complexos, mas é a simplicidade que fecha a história, e é bacana. Então, assim, pessoal que tiver interessado, vai no cinema assistir o quanto antes, porque é muito difícil evitar spoilers do filme. Eu até vi algumas coisas de spoilers que, quando eu assisti o filme, foi igual Guerra Infinita. Eu tive o spoiler da Gamora morrendo e tal, mas aí quando eu vi o filme, saber que ela morria não foi tão impactante quanto ver ela morrendo. Então, se você viu algum spoiler, não se preocupa. Vai ao cinema que com certeza vai valer a pena. A história, ela tem ali uns momentinhos que são meio quebrado, sabe? Meio que fugindo das regras do próprio... Mas é fanservice, gente. Esse é um filme de super-herói fantasia. Só que ele, a alguns momentos, ele é mais super-herói, em outros ele é mais fantasia. Então, se vocês perceberem que alguma coisa não tá fazendo muito sentido, alguma coisa ficou meio estranha, é normal. Tá? Realmente aconteceu, mas isso aconteceu para poder dar o fanservice, porque se não acontecessem os 3 momentinhos ali de algo inexplicável acontecendo, ou algo que vai contra as regras que foram apresentadas acontecendo,
com certeza não teríamos o fanservice que tivemos. Então, vale muito a pena assistir Vingadores Guerra Infinita. Se você é fã, você vai gostar muito mais se você acompanha quadrinhos, se você acompanha os filmes da Marvel já há pelo menos aí uns 5 anos. Você vai amar esse filme, você vai até deixar passar esses pontinhos aí que eu tô falando que são... não vou dizer furos de roteiro, porque pode ser tudo explicado com algumas elipses, mas são justamente ali as coisas tão mal explicadas que ficaram meio no vago, assim, meio que... Mas isso não devia ter acontecido, isso não poderia acontecer, ou como que foi que isso aconteceu? Ignora, abstrai e curte o filme que vai valer muito a pena. Pra você que não é fã, que vai ali, recomendo que assista pelo menos o Guerra Infinita antes, tá? Assista, porque senão você não vai entender muito bem o que aconteceu. E eu não assisti Capitã Marvel. E não é novidade pra ninguém que ela aparece nesse filme. Então eu não sei se no filme Capitã Marvel ficou claro que os Vingadores sabiam da existência dela ou não. Nesse filme tudo parecia muito orgânico, parecia que todo mundo já conhecia ela. E a questão do pessoal achar que a Capitã Marvel, ela é meio arrogante, meio chata, que não sei o que... Eu também senti isso, eu não assisti o filme dela. Mas aparentemente... ela vai ter mais filmes, ou vai aparecer em mais filmes, e isso provavelmente é questão de personagem mesmo, para que ela possa amadurecer aí nos próximos anos da Marvel, tá ok? Assim como aconteceu com o Homem de Ferro, que ele era egoísta, egocêntrico, né? E aí a gente vê que ele vai evoluindo, Vingadores 2, Guerra Civil... e Guerra Infinita, e agora no Ultimato ele evoluiu bastante. Nós vimos que realmente o personagem do Tony Stark, né, do Robert Downey Jr., era outra pessoa, não era aquele lá do primeiro Homem de Ferro, já era uma personagem muito mais evoluída, com muito mais profundidade. Tá, okay? Então é isso aí, Vingadores Ultimato vale muito a pena assistir, é um filme muito bom. Se você não assistiu os outros filmes, assistam pelo menos o Guerra Infinita, talvez o Capitã Marvel, o Homem-Formiga e Vespa, tá? Eu acho que com esses 3 filmes, pelo que eu me lembro, dá pra entender. Thor Ragnarok também seria interessante, mas a participação de Asgard é muito... limitada ali, mas ela tem a sua importância na comoção, sabe? Senão a gente não fica feliz com o fanservice. E o fanservice, ele faz parte da experiência. Então, se você estiver achando que tá tudo muito absurdo, lembre-se, tem muita coisa no filme que teve que não fazer sentido para entregar aquilo que os fãs queriam. E na hora que os fãs têm o que eles querem, é aí que o filme ganha mais brilho. Porque como uma produção cinematográfica, ele tá ali no patamar de bom. Não é regular porque tá acima disso, mas não é ótimo porque a qualidade, sabe, todas as qualidades cinematográficas, como o som e alguns efeitos, os efeitos visuais são belíssimos, mas em alguns momentos você percebe que eles daqui 5 anos vão ser datados. A história com seus furos para poder fazer fanservice, então assim, deixa a desejar. Essas coisas de fanservice deixam o filme melhor para quem é fã e fazem com que Vingadores Ultimato não seja tão bom quanto Guerra Infinita. Então Guerra Infinita, como uma produção cinematográfica, tem mais valor do que Vingadores Ultimato. Mas Vingadores Ultimato tem muito mais valor para um filme de super-herói com fanservice do que Guerra Infinita. Então essa aí é a nossa crítica sem spoilers, espero que vocês tenham gostado, e em breve crítica com spoilers para quando você já tiver assistido o filme, voltar aqui pra gente discutir aí e começar a criar novas teorias. Abraço pra vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até mais. Tchau!